Quem está presente, diga amém. Amém. Quem está vivo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Está cheio de pessoas vivas aqui. Eu quero compartilhar um trecho da palavra para a nossa meditação nessa noite, que se encontra em Juízes capítulo 2, verso 1 a 5. Está logo no início da Bíblia. Deuteronômio, Josué, Juízes. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 2, verso 1 a 5. Esse texto aqui, ele dá uma sequência à conquista da nação de Israel, e ele está, exatamente neste capítulo 2, está inserido a morte de Josué. E a Bíblia é bem clara, o texto bíblico é bem claro, e a Bíblia mostra, a história bíblica mostra, que Josué foi um líder extraordinário, um homem de Deus, que aceitou um desafio de Deus para cumprir aquilo que Deus tinha na sua vida. E no tempo de Josué, Josué conseguiu levar o povo e conduzir o povo em sujeição a Deus, em sujeição à vontade do Senhor, debaixo do propósito de Deus, debaixo da obediência, submetendo as leis e as ordens e determinações que Deus havia ordenado. E depois que Josué morre, o povo começa a se extraviar. E, na verdade, já antecedendo a morte de Josué, o povo já começa a afrouxar um pouquinho naquilo que eles haviam recebido de determinação, de orientação de Deus, como eles deveriam agir, viver e praticar dentro da posse agora da terra prometida. Então Deus traz uma repreensão à nação de Israel aqui no capítulo 2. Eu quero ler o verso 1 ao verso 5, diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. E eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei diante de vós. Pelo que também eu disse: Não os expulsarei diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chegaram a este lugar, Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Paizinho, nós nos colocamos diante da tua presença e, Senhor, debaixo da tua palavra, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ministrar esta palavra aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem, Senhor amado, para nós nesta noite, que o Senhor venha falar, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, direcionar a nossa vida dentro da tua vontade, do teu querer, e possamos conquistar aquilo que o Senhor tem, Senhor, prometido para nós, através, ó Pai, desta aliança poderosa que o Senhor fez conosco, ó Pai, e que nós precisamos cumprir a nossa parte nesta aliança. Ajuda-nos, ó Pai, ministra a tua vontade, o teu querer em nós, derrama da tua unção, o Espírito Santo, nosso amado, o amado da nossa alma. Nós invocamos a tua presença e pedimos a tua cobertura, a tua unção de conhecimento, de sabedoria, entendimento da tua palavra, para que sejamos inundados por ela, Pai. Eu entrego cada vida que aqui está, desde agora, Pai, a tua glória inunde este lugar, e vidas sejam transformadas, libertas. Se existe alguém com enfermidade física, nós rejeitamos, repreendemos, expulsamos, na autoridade do nome de Jesus, aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e reputou, ó Pai,
o castigo nosso sobre eles, Senhor. Em nome deste teu Filho amado, Jesus, nós oramos, em nome do teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel. Eles o haviam resgatado, Deus havia resgatado do Egito, tirado daquela terra de escravidão, depois de mais de 400 anos ali debaixo daquele jugo. Deus tira aquele povo com a promessa de levar a uma terra prometida, uma terra que Deus já havia preparado para o povo, uma terra preparada por Deus, mas uma terra a ser conquistada pela nação de Israel. Se você olhar essa conquista da terra de Canaã, da terra prometida, ela está muito ligada à questão espiritual da nossa alma. Deus já te chamou, já te escolheu para andar nele, mas a nossa alma precisa ser conquistada por nós, para fazer a vontade do Senhor. Há uma ligação, um paralelo muito forte nessa condição de Deus para a nossa vida. Deus fez uma aliança com Israel e conduziu Israel por 40 anos no meio do deserto e o colocou em uma terra prometida, tirando de uma terra de servidão e de escravidão. Deus também, da mesma forma, Ele faz uma aliança com aqueles que se dispõem a se aliançar com Deus, para viver o propósito com Deus, porque Deus havia realmente prometido isso. E Deus, aqui no texto que nós lemos de Juízes capítulo 2, este anjo do Senhor, esse anjo com letra maiúscula, uma teofania, uma materialização divina de Deus que aparece ali para direcionar e para cobrar o povo daquilo que Deus realmente queria do povo. Deus aparece ali de forma pessoal, visível, diante do povo, falando com o povo e cobrando o povo desta aliança, deste pacto. E ele diz assim: este juramento que eu fiz é um juramento perpétuo. E se você ler, se você tiver um papel, uma caneta e quiser anotar os versículos, você ler em casa depois, faça isso, tá? Se você ler lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7, Deus diz assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, Deus dizendo isso a Abraão, e a tua semente depois de ti, e nas suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Deus não ia abandonar o povo de Israel, Deus não ia deixar a nação de Israel acontecesse o que acontecesse. Deus não iria abandonar, era um concerto perpétuo, uma aliança perpétua que Deus havia feito, mas Deus estava informando a nação de Israel, ao povo de Israel, que havia tomado a terra prometida, que havia entrado agora, e eles estavam conquistando ainda, porque quando eles entraram na terra prometida, Deus não limpou a terra para eles não. Eles foram entrando, foram conquistando, aquelas nações que haviam ali, eles foram expulsando, e a ordem de Deus é para eles destruírem totalmente essas nações, destruírem totalmente essas nações. E Deus agora estava informando a nação de Israel que Deus não iria mais ajudá-los a conquistar aquela terra. Se eles quisessem, eles têm que fazer por conta. Por quê? Porque eles haviam quebrado a parte deles, a aliança, o pacto deles, neste pacto com Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus havia determinado, e nós vamos ver lá, está lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 2 a 4, já ainda no deserto, Deus havia determinado que quando o povo chegasse na terra prometida, eles entrassem na terra, eles não poupassem nenhuma nação. Era o juízo de Deus que estaria sobre aquele lugar, e ele teria que exterminar aquelas nações que habitavam ali, para que não sobrasse ninguém. E se você olhar no capítulo 1 de Juízes, do versículo 17 em diante, começou ali com a tribo de Judá. Eles começam a conquistar a terra, eles começam a aprisionar aquelas pessoas. Eles não exterminam, eles começam a aprisionar. Eles começam a colocar como tributários, isto é, como pessoas que ficariam pagando tributos a eles. As cidades daqueles jebuseus, daqueles ferezeus, daqueles povos estranhos permaneceriam ali, mas eles ficavam pagando tributo a eles. Talvez eles viram nisso uma vantagem, eles viram nisso algo bom para eles, para poder render algum lucro, para ele ter domínio e ele ter um povo que trabalhasse para ele. Mas eles esqueceram que eles estavam contrariando uma aliança, um pacto que
Deus havia feito com ele. E esta quebra de aliança com Deus fez com que Deus não mais o ajudasse na conquista da terra, na expulsão de seus inimigos. E eles passaram a conviver com essas pessoas no meio da terra. E se você continuar lendo o livro de Juízes, você vai ver que de repente povos estranhos vinham contra a nação de Israel, e aqueles que eles deixaram como tributários ali, eles se aliavam aos inimigos e se tornavam inimigos dentro da própria terra. Então foi exatamente aquilo que Deus havia avisado: se eles ficarem, eles vão servir de laço para vocês. Eles vão servir de laço para vocês. E o que nós podemos tirar disso para nós, irmãos? Nós não temos vivido em um tempo diferente a este. Nós não temos vivido em uma aliança com Deus, um pacto com Deus diferente. Deus fez uma aliança conosco, Deus fez um pacto conosco. E nós podemos tirar uma lição para a nossa vida hoje, em relação a essa conquista desta terra prometida, aonde a nação de Israel quebra este pacto, e eles começam a preservar pessoas, povos estranhos, que futuramente foram problemas na vida deles. Havia determinação de Deus que eles não podiam se misturar. Deus disse para eles: vocês não vão dar as suas filhas aos filhos deles, nem vão pegar os filhos dele para as vossas filhas. Vocês não vão misturar as raças, vocês não vão misturar os costumes. Eles usam idolatria, eles usam Deus falso, mentiroso, têm costumes. Eles tinham formas de adoração aos deuses dele, forma infame. Eles eram corrompidos na vida sexual, na vida moral. Eles eram deturpados, eram pessoas carnais, profanas. E o povo de Israel não se preocupou em permitir que este povo continuasse ali no meio deles. E muitas vezes isso tem acontecido conosco. E eu queria que você olhasse um pouquinho desse lado espiritual e entendesse essa conquista da terra prometida. O que nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, o Senhor nos salvou e nos libertou para sermos livres nele. A palavra de Deus lá em Colossenses, eu quero convidar você para ler o texto. Eu vou ler o texto aqui em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: Ele nos tirou do império das trevas, o qual nos tirou das potestades do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou para sermos livres. Da forma física que Deus tirou a nação de Israel lá do meio do Egito, aonde eles eram subjugados, aonde eles eram escravos, aonde eles tinham que fazer aquilo que era lhes determinado fazer, aonde eles não tinham vontade própria, aonde os seus sonhos haviam se acabado, os seus desejos próprios haviam se acabado, e eles viviam debaixo de um jugo de uma escravidão. Da mesma forma, nós vivíamos na escravidão do pecado, vivíamos subjugados pelo pecado, aonde nós fazíamos aquilo que nós não queríamos fazer. Abre um parênteses aí. Esta questão de liberdade que o mundo prega lá fora, que eles são livres, isso é uma mentira de consciência. É uma escravidão isso. Porque na verdade, eles vivem praticando coisas que eles não querem praticar. Eles vivem tendo hábitos que eles não querem ter. Isso mostra a prisão, mostra a escravidão. Quando o Senhor nos resgata, nós temos uma escolha. Nós podemos escolher entre fazer ou não fazer, e pela concepção, e pela experiência, e pela visão que nós temos em Cristo, nós escolhemos não fazer, e isto não é pesado para nós, ao contrário, isto é prazeroso. Isso é prazeroso. Apartar do mal, fazer o bem, seguir a paz, é algo que gera prazer na nossa vida, é o nosso desejo. E o Senhor nos tirou desta forma. A vida em Cristo, na verdade, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dificuldades.
mas é uma vida de vitórias. O que vemos com Israel, quando adentra a terra de Canaã, eles lutaram, mas o Senhor estava com eles, o Senhor lhe concedia vitória. O Senhor mesmo diz: os exércitos dos teus inimigos eram maiores do que vocês. Eles eram muito mais numerosos, muito mais poderosos, mas a vitória era de quem? A vitória era de vocês, porque eu estava com vocês, porque eu fiz uma aliança com vocês. Eles lutavam, mas eles já tinham a vitória garantida. Aqueles que caminham em Cristo, eles batalham sim, eles lutam sim, eles derramam muitas vezes, se necessário, sangue sim, eles são perseguidos sim, mas a vitória pertence a eles. Canaã era o lugar onde o povo de Deus dominava, onde o povo de Deus comandava. Havia inimigos, mas ele subjugava os inimigos. Existe um inimigo contra as nossas vidas, e a palavra de Deus diz exatamente quem é este inimigo. Mas a palavra de Deus diz que lá em Lucas capítulo 10, 19, diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar sobre eles, para colocar debaixo dos nossos pés, para ter autoridade sobre eles. Existe um inimigo, mas quando nós caminhamos no Senhor, como somos resgatados do Senhor, quando somos tirados do pecado do Egito antigo, a autoridade de Deus está sobre as nossas vidas. Existe um inimigo, mas existe a vitória de Deus em nós sobre este inimigo. Existe a autoridade de Deus em nós sobre este inimigo. E lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda hoste do inimigo, e nada vos fará dano algum. É a autoridade de Deus sobre aqueles que vivem nele, daqueles que vivem na sua presença, daqueles que são resgatados. Amém, Jesus. Existe dificuldade? Sim, existe. E aonde não existe? Aonde não existe? A dificuldade lá fora é pior do que a dificuldade do povo de Deus, porque lá fora estão se destruindo, eles estão se matando por ela, e a nossa dificuldade está depositada nos pés do Senhor Jesus, porque nele nós podemos todas as coisas. Amém, Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, não sozinhos, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, para que a glória dele se manifeste em nós. Passamos por lutas sim, passamos por dificuldades sim, mas a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não seremos, somos hoje. E eu entendo, amados, que a nossa terra prometida já está, nós já estamos adentrando ela, nós começamos a adentrar nela, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e nós fazemos uma aliança com Deus, e resolvemos viver Cristo na nossa vida a cada dia, a cada momento. Nós atravessamos o Jordão, nós começamos a enfrentar os empates da conquista dessa terra. Esta é a conquista da nossa alma. Jericó talvez seja o primeiro problema ao enfrentarmos na nossa alma. As muralhas são grandes, os problemas são difíceis, mas quando nós clamamos ao Senhor, as muralhas vão para o chão, e o terreno é conquistado, o espaço é conquistado. A palavra de Deus diz que o que nós podemos aprender com isso é que nós fizemos uma aliança com Deus. Nós temos esta aliança com Deus. Em primeiro lugar, nós temos uma aliança de Deus para conosco, uma aliança que partiu de Deus para a nossa vida. Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24 diz assim: no sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, ser criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedente da verdade. Nós fizemos uma aliança com Deus, a aliança de Deus para conosco nós sabemos, em que Deus enviou Jesus Cristo. Jesus fez-se homem, o Deus Filho se encarnou,
viveu nesta terra, propagou e anunciou a sua mensagem, isto é, a sua aliança, o seu pacto, o reino de Deus sobre a vida do ser humano. E Ele entregou como remissão dos nossos pecados naquela cruz, fazendo uma aliança para conosco. Agora nós fizemos uma aliança com Deus. Qual aliança com Deus? É exatamente essa que Paulo fala em Efésios 4:22. Nós deixamos o velho homem que se corrompe, o velho homem que é degradado, o velho homem que é dominado pela carne, o velho homem que é subjugado pelo pecado, o velho homem que é dominado pelas condições materialistas, humanas e carnais, e nos revistamos do novo homem, que segundo Deus é gerado em espírito. Este homem que permanece eternamente, esse ser humano que viverá eternamente. E Jesus deu o caminho para isso. E se você abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus fala daquilo que Ele está preparando para nós, mostrando ser Ele a videira verdadeira, o Pai o agricultor e nós as varas que estamos ligados a Ele. Capítulo 15 de João, versículos 6 a 8 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e apanha e lança no fogo e queima. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Versículo 7: se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, vós tereis autoridade, vós tereis poder para vencer, para conquistar aquilo que o Senhor aliançou para conosco. É preciso esta aliança, este pacto precisa acontecer na nossa vida, precisa permanecer na nossa vida. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, a minha palavra permanecerdes em vós. O que quer dizer essa permanência da palavra em nós? É a frutificação dessa palavra, é o resultado da palavra em nós. Não é uma palavra na mente, não é uma palavra apenas na consciência, mas é uma palavra de vida, porque esta palavra é a vida nesta palavra, a prática nesta palavra, que vai gerar poder e autoridade nas nossas vidas, que vai trazer esta unidade entre eu e Cristo, e vai estabelecer em nós a promessa de Deus em nossas vidas. Ele se entregou por nós, dando a sua própria vida, e nós precisamos nos entregar totalmente a Ele, renunciando totalmente àquilo que somos, ou aquilo melhor que éramos, daquele homem velho, daquele trato passado, daquela condição antiga, e deixando que o Espírito Santo venha renovar as nossas vidas, e venha estabelecer toda essa aliança. E Paulo diz aqui em 2 Coríntios 3,18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Todos nós com o rosto desvendado, todo véu, todo embaraço, toda nuvem que ofusca a nossa visão espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, precisa cair por terra. E como isto vai acontecer? Momento após momento, dia após dia, hora após hora. A palavra de Deus aqui, o texto que Paulo escreve aqui, ele mostra bem esse processo, e ele usa o termo de glória em glória, de glória em glória, na presença de Deus, a cada dia, a cada momento, buscando a Deus toda hora, todo instante, não buscando a Deus apenas nos dias de culto,
não nas horas que eu me levanto e separo aquele horário para orar a Deus e buscar ao Senhor, não, mas a todo instante da minha vida. Quando Deus determinou ao sacerdócio de Israel as atribuições do templo, Deus determinou que o fogo no altar seria aceso e jamais se apagaria, dentro do tabernáculo. Eu fico imaginando que o povo caminhou 40 anos pelo deserto. Como que eles levavam aquele fogo aceso? O altar era desmontado, era carregado, era transportado, viajava, mas aquele fogo não poderia se apagar. Aquele fogo precisava arder diuturnamente. E Deus assim: e o meu fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É este fogo que nós precisamos preservar na nossa vida, este fogo do Espírito Santo, este fogo que consome as coisas ruins, este fogo que vai consumir as pessoas do inferno. Mas este fogo que não consome o ouro e a prata, é aquilo que nós edificamos na nossa vida espiritual. É o fogo que destrói e é o fogo que edifica. Mas é difícil nós entendermos isso. E esses dias o Espírito Santo me levou a meditar isso. Talvez um dia eu traga uma palavra sobre isso. Alguém perguntou: pastor, o fogo do Espírito, que a Bíblia diz, o fogo que consome o ramo, simbolizando o fogo do inferno. Nós começamos a conversar, e depois o Espírito Santo ministrou no meu coração: Deus só tem um fogo, Ele não tem mais de um fogo, é só um. Jesus é único, e a palavra de Deus diz que, sendo Ele a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou uma pedra de esquina, isto é, um alicerce principal do templo, do edifício do Senhor. Mas esta pedra se tornou tropeço. A mesma pedra que edifica é a mesma pedra que derruba. O Jesus que edifica é o Jesus que derruba. Mas como isso, pastor? Pois aqueles que creem no seu nome são edificados, e aqueles que não creem no seu nome serão destruídos. Você lembra lá de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15. Marcos 16, 17, se não me engano. Então a mesma pedra que edifica, a mesma pedra que destrói, o mesmo fogo que purifica, é o mesmo fogo que consome. A presença de Deus é fogo consumidor, o Espírito de Deus é fogo consumidor. E esses tempos atrás eu ouvi um pastor dizendo que muitos dizem e duvidam da onipresença de Deus. Eu saí fora aqui do assunto aqui, mas eu creio que Deus, o Espírito de Deus tem algo. E eu perdi. Não, é para dizer, eu perdi o que eu ia dizer, mas não é para ser dito isso, né? Talvez é uma revelação meio forte, mas eu imagino. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, para nós nessa noite. Aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que o Senhor é na nossa vida, Ele preparou para nós, para que nós vivamos em aliança com Ele. Ele não quebrará a sua aliança conosco. Nós não podemos quebrar a nossa aliança com Ele. Deus tinha uma aliança com a nação de Israel quando o colocou na terra prometida. A nação de Israel era para destruir todo e qualquer povo que existisse na terra que eles conquistassem. Deus não extirpou a terra por questão ecológica, para que a terra não fosse tomada por animais, não fosse invadida por seres selvagens.
Mas Deus permitiu que aquele povo ficasse lá, mas Deus deu autoridade para o povo ir conquistando, e cada passo que o povo fosse conquistando, a ordem é para destruir os inimigos. Guarde isso no teu coração. A ordem de Deus é para destruir os inimigos, e isto é concerto perpétuo, é estatuto perpétuo, é aliança perpétua para a nossa vida. E eu vejo, amados, exatamente nisso, que assim como Israel falhou e não destruiu os inimigos, nós temos falhado hoje e não temos destruído os inimigos. Nós temos avançado na conquista da nossa alma, permitindo que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Queremos viver Cristo a cada dia, queremos viver o Senhor nas nossas vidas, mas ainda existem povozinhos estabelecidos dentro da nossa alma, do nosso coração, que servem como laço, como alguém que fica segurando a nossa arca cintura, alguém que fica grudado no nosso calcanhar, alguém que vai servir para nos trair. Quem é este alguém? É o pecado, é o pecado, é o pecado na nossa vida, e muitas vezes nós ficamos alheios a isso, achamos mais confortável não confrontar. Existe, você lê ali no capítulo 1 de Juízes, você vai encontrar que uma das tribos, não me lembro agora, ela foi e tomou o território que ela tinha, e ela expulsou aqueles povos que viviam nas montanhas. Mas aquele povo que vivia nos vales, eles deixaram, porque quem vivia nos vales, eles tinham carros de guerra, velozes, com cavalos. Israel não tinha. Israel temeu. Eles fizeram tributários, mas eles não confrontaram isso. Ora, quando eu não confronto o inimigo, eu faço uma aliança com ele. Foi isso que eles fizeram. Fizeram uma aliança com os inimigos. Ah, mas os inimigos ficaram pagando tributo, sim, mas era uma aliança com o inimigo. Muitas vezes nós reservamos pecados na nossa vida, não queremos ter o trabalho de confrontar isso, o trabalho de batalhar contra isso, o trabalho de forçar a pressão da expulsão desses inimigos. E nós resolvemos, não, deixa ele aí, ele vai dar uma forcinha, ele vai dar uma ajudazinha, uma mentira aqui não vai fazer problema, uma mentirinha por um bom motivo. Já ouviu alguém dizer isso? Por um bom motivo. Não é um bom final que justifica um mau meio, um mau processo. Um mau processo leva a uma finalização corrompida e destruída, e o exemplo está em Israel. O exemplo está em Israel. Nós vamos olhar para a palavra e tirar esse exemplo para nós. Nós temos falhado. Olha que Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Diga comigo, destruído. É isso que vai acontecer. E não servamos o pecado como escravos. Quem serve o pecado é escravo do pecado. Quem vive mentindo é escravo da mentira, é escravo do pecado, está sob o jugo satânico, está dominado pelo velho homem. Que velho homem? O velho homem que não pertence a Deus, mas pertence à carne, pertence ao inferno, pertence ao pecado. Nós não podemos, amados, aceitar a permanência dessas influências na nossa vida. Para isso, precisa ser destruído. É isso que Paulo orienta. O corpo do pecado seja destruído. A minha carne, aonde habita o pecado, ela precisa ser destruída. Como? Matar a minha carne? Não de uma forma física, mas de uma forma espiritual. Eu preciso viver que a minha carne não comande mais. Quando eu tiver um sentimento de raiva, eu preciso dominar a minha carne. A minha carne é para eu não pecar sobre aquele sentimento e aquela ira, talvez. É por isso que a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Tem gente que vive aí falando: eu mato, cara. Esses dias mesmo, ontem, foi final de semana, eu conversando com uma pessoa, e assim, faz tempo que eu queria falar com ele, nunca me deu oportunidade. Uma pessoa muito impetuosa, qualquer coisa, e fala assim: eu vou matar aquele cara, eu vou matar. E falando isso. Aí esses dias eu falei para ele assim:
Sabe por que a gente dá legalidade para o diabo na nossa vida? Porque a gente fica dizendo coisa que ele gosta que a gente diga, porque são sementes que a gente semeia. Eu falei, uma coisa que você deve riscar do teu vocabulário é isso. Ele falou assim, mas eu tenho muita raiva. Eu falei, pois é, claro, você, cada vez que você tem raiva, você fala em matar, você alimenta a tua raiva. Alimenta a tua raiva. Quando você lembrar da pessoa que fez mal para você, você fala, eu vou matar, ele fala assim, eu vou perdoar ele em nome de Jesus. Eu vou perdoar ele em nome de Jesus. Eu já perdoei ele em nome de Jesus. Você vai tirar o peso da tua vida. Você está matando este corpo do pecado. Porque este corpo do pecado quer fazer justiça com as próprias mãos. E o teu espírito entrega para que a justiça pertence ao Senhor, porque sua justiça só pertence a Ele mesmo. Nós precisamos desestruturar esses inimigos, não aceitar que eles permaneçam na nossa vida. Mas é bem aí que nós muitas vezes temos falhado. Assim como Israel falhou e fez aliança com o inimigo, muitas vezes nós permitimos que eles vivam no nosso calcanhar, vivam nos pressionando. Temos sido enlaçados, achando que podemos conviver com o pecado e vamos poder dominá-los, quando o trato é exterminado. Deus não te chamou você para fazer aliança com o pecado. Deus chamou você para pisar sobre o pecado. Deus chamou você para ter vitória sobre este pecado. Quando você vence a tua carne, vence o pecado, a autoridade de Deus se estabelece na sua vida e você conquista aquilo que Deus deu para você. Se Israel tivesse realmente sujeitado a Deus e obedecido ao Senhor, Israel havia dominado a terra toda. E até hoje ele não dominou. E nem vai dominar. Só vai dominar quando ele realmente entender isso. A princípio Israel subjugou o inimigo, fazendo tributários, mas eles sempre foram inimigos de Israel. E quando os outros se levantaram, aqueles inimigos se tornaram inimigos, fortalecendo os inimigos que vinham de fora. Muitas vezes nós achamos que nós vamos dominar o pecado. Pessoas brincam com o pecado. Eu vou dominar. Eu só vou ver, eu vou até ali para ver o que dá, mas chega na hora H eu pulo fora. Não brinque com o pecado. Não brinque com o inimigo. Isso é fazer aliança com o pecado. Isto vai te levar a uma degradação. O maior problema que Israel viveu com esses povos é que eles permitiram estar entre eles. Foi a influência pecaminosa que eles exerceram sobre a nação de Deus. O povo foi se misturando. Os costumes foram se misturando. E muitas vezes isso tem acontecido na nossa história. Eu creio que você já ouviu alguém dizer, não, mas isso não tem nada a ver não. Isso não tem nada a ver. Você está sendo religioso demais. Abre a mente, está sendo quadrado demais. Não tem nada a ver. Pois é. Olha para a vida de quem diz que não tem nada a ver, como que está a situação, se tem alguma coisa a ver lá. Se tem alguma coisa a copiar lá. Se tem algum exemplo bom a copiar. Quem despreza as coisas de Deus, acaba sendo sucumbido pelo inimigo e destruído por ele. Eu quero encerrar esta palavra, dizer que ainda dá tempo de refazermos a nossa aliança com Deus. A aliança dele para conosco, ela é perpétua. Deus não muda isso. Deus não muda. Mas Deus quer te dar a autoridade para você conquistar a tua alma, para você trazer o domínio das tuas emoções em Cristo, trazer o teu temperamento controlado no Espírito Santo. Já ouviu falar isso? Já ouviu alguém dizer assim, mas eu sou sanguíneo? E daí? Você quer um pior que Pedro? Pois é. Mas quando Cristo comanda, quando eu permito que Ele assuma o lugar dele, e eu mato a minha carne, os nossos temperamentos, eu não digo que eles são mudados, mas eles são subjugados. Porque se na verdade todo mundo quiser fazer o que dá na cabeça, eu creio que as penitenciárias já estão pequenas, vão ficar menores. Nós temos que viver a refazermos a nossa aliança com Deus, de levarmos a sério a nossa parte no trato com Deus, levarmos a sério, irmãos.
Nós vivemos em tempos difíceis. O diabo não brinca. Eu me lembro de um pastor que ele dizia assim que a nossa luta espiritual é que nem um cabo de guerra. Sabe o que é um cabo de guerra? É quando pega um bando de soldados de um lado, outro bando do outro, põe uma corda no meio e vão puxar. E faz um risco para ver quem puxa o grupo que arrasta o outro, né? Então a nossa luta contra o inferno é um cabo de guerra. E quando eu vacilo, eu cedo espaço ao inimigo. Eu sou arrastado por ele. Porque Satanás ele não dorme, ele não cochila. É por isso que a palavra de Deus nos chama a vigiar no Senhor. Muitas vezes nós oramos bastante, mas vigiamos pouco, né? Ou talvez oramos pouco e não vigiamos nada. Nós precisamos estar alertas, né? No pacto com Cristo, pois o Senhor não falha. Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Se alguma coisa não tem dado certo, não culpe Deus. Não é problema de Deus. O pacto Ele cumpriu, está cumprido lá na cruz do Calvário há 2000 anos. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, para nos dar vida e muito mais, e muito mais. E todas as coisas decorrentes serão. Já está feito. Falta a nossa parte. Como você está com a tua aliança com Deus? Como você está com a tua parte nesse trato, nessa aliança com Deus? Curva a sua cabeça.